ela gera consequências nas nossas vidas. A desobediência, ela faz com que muitas vezes nós venhamos perecer porque nós não queremos cumprir o agir de Deus nas nossas vidas, queremos fazer do nosso jeito, da nossa própria maneira. Porém, quando nós fazemos do nosso jeito, da nossa própria maneira, nós estamos fazendo para quebrar a cara, porque a vontade de Deus, ela vai ser sempre superior à nossa. Glória a Deus, aleluia. Ela vai ser sempre maior do que a nossa. Não adianta a gente querer ficar questionando, murmurando com Deus, porque não. Muitas vezes a gente, como seres humanos, somos falhos, queremos questionar, queremos murmurar, não queremos obedecer à voz de Deus. Mas nós, como servos de Cristo, temos que obedecer, porque Ele nos chamou para ser maior do que Ele. Ele nos chamou para ser seus servos, que pregam a palavra, que levam a palavra daqueles que estão precisando. E quando nós lemos sobre Vasti, nós vemos que ela se compara muito com Eva, porque Eva, lá no jardim do Éden, ela desobedece não somente a Deus, mas também a voz de seu marido. Então, quando nós vemos que ambas desobedeceram a voz de seus maridos, a voz de Deus, nós vemos que a vida delas passou a ser completamente afetada, o casamento delas passou a ser completamente afetado. E quando nós não somos sábios, quando nós não obedecemos, quando nós não cumprimos, muitas vezes, aquilo que nós não fazemos acarretará em consequências nas nossas vidas, tanto espiritual quanto patrimonial, em todos os sentidos, será afetado. E é por isso que a cada dia mais nós temos que buscar estar de acordo com a palavra, porque o Senhor não nos chamou para querer ser maior que o nosso esposo. Como culto de irmãs, eu venho para dizer nessa noite, muitas vezes é preciso a gente nos colocarmos na posição que Deus nos escolheu para estarmos, colocarmos na posição que Deus nos deixou. Não vamos querer ultrapassar aquilo que o Senhor não fez e não quer que nós façamos. E nós vemos que Vasti, ela tinha, creio eu, que qualidades exteriores. Vasti, creio eu, que ela era uma mulher bonita, formosa, porém, para o rei já não servia mais. Por quê? Porque ela já não obedecia mais à voz do rei, ela já não tinha mais sensibilidade à voz do rei. Quando o rei chamou, ela já se recusou. Então o rei, diante disso, ele vai procurar alguém, ele vai tentar arrumar uma situação, vai tentar achar uma nova rainha. E aí que se inicia a história de Esther, porque Esther, antes disso, não havia nem sido citada, mas com o decorrer disso, Esther, ela vai entrar no cenário. Quando Esther entra no cenário, nós vemos que é porque o rei, ele está à procura de uma nova rainha. E todas as moças que se propuseram quiseram competir, vamos assim dizer, para ser rainha, uma nova rainha, nós vemos que elas tiveram que passar por um período de purificação, por um período de limpeza, para estar diante da presença do rei. E quando nós vemos que foi um período de 1 ano para elas se prepararem para estar diante da presença do rei. E nós vemos que, então, que elas não se colocavam diante da presença do rei de qualquer forma. Era preciso um preparo, era preciso uma limpeza, uma purificação da vida delas. E muitas vezes, hoje em dia, no nosso dia a dia, muitos já não se preparam para estar na casa de Deus. Vem de qualquer forma, vem de qualquer maneira e acham que vão ficar assim, que vai subir a adoração. Porém, não passa nenhum tempo. Se você não se prepara para estar na casa de Deus, como que Deus vai receber a sua adoração? Como que Deus vai receber o seu louvor? Como que Deus vai receber a sua oração? Não tem como. Se nós não nos colocarmos na posição, não tem como Deus agir. Se nós não nos colocarmos na posição, não tem como Deus trabalhar. Porque o Senhor Jesus, Ele, a cada dia mais, Ele cobra para que a sua igreja venha estar na posição, para que a sua igreja venha estar de acordo com o que a tua palavra diz. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que Esther, creio eu, que a Bíblia mesmo descreve, ela era muito formosa de aparência. Porém, o que diferencia Esther de Vasti era que Esther, ela não era formosa apenas no seu exterior. Esther, ela tinha suas qualidades
exteriores. Muitas vezes hoje muitos prezam por mostrar apenas o seu exterior, apenas o que está por fora. Louva bonito, fala bonito, tem uma oratória muito boa. Porém o coração já está distante de Deus, o coração já está distante da palavra de Deus. Já canta só da boca para fora, mas o verdadeiro louvor, eu sempre aprendi isso, é aquele que sai do nosso coração. O verdadeiro louvor. Glória a Deus, aleluia. Glória. Não adianta eu vir aqui louvar, se o meu coração não está diante da presença de Deus da maneira correta, se o meu coração não está diante da presença de Deus da forma correta. E muitos hoje já ficam nessa de eu vou apenas louvar, eu canto bonito, já desce o fogo, todo mundo roda lá e pronto. Porém não, se você não está numa vida de comunhão com Deus, você pode cantar o que for, você pode falar o que for, o Espírito não desce, a casa não recebe o poder, por quê? Porque o problema não está na igreja, o problema não está naqueles que estão te ouvindo. O problema está em você que não se preparou para estar diante da presença de Deus. O problema está em você que não se preparou para estar Deus, diante glória. do Rei. E isso é interessante porque aquelas moças, elas se prepararam, elas buscaram estar se purificando para estar diante da presença do Rei. E quando eu li isso, eu logo me veio à mente a história que é dita lá em Mateus 25, sobre a parábola das 10 virgens. Nós vemos que 5 delas estavam preparadas com azeite em suas vasilhas, azeite de reserva, e 5 não estavam, apesar de ter um azeite ali presente, o azeite para reserva, um azeite que elas não sabiam se o noivo iria demorar ou não, elas não sabiam se o noivo iria tardar ou não, então elas tinham que andar com uma reserva. Porém não, elas foram de qualquer forma, se apresentaram de qualquer maneira. E isso é algo que nós temos que nos alertar a cada dia mais, porque não adianta a gente querer se apresentar de qualquer forma diante da presença de Deus e depois querer cobrar de Deus grandes coisas da parte dele. Se você não cumpre o seu papel aqui no culto, aqui na terra, se você não cumpre o seu papel, Deus não vai fazer o papel dele lá do céu, porque ele espera de nós para que ele venha agir lá do céu. Glória a Deus, aleluia. É uma ação nossa para que ele venha agir de lá do céu. Não podemos ficar parados, não podemos ficar desanimados, parados, esperando algo cair de bandeja do céu. Não, nós temos que a cada dia mais e mais buscarmos estar firmes e buscando Deus, a aleluia. cada dia mais para que o Senhor Glória a Deus. Aleluia. E a cada dia mais eu vejo que hoje em dia o povo muito se acomodou, muito se acostumou. Vem para o culto, vem para a igreja como se fosse ir para qualquer lugar, como se fosse ir para um shopping, como se fosse ir para um passeio. E não tratam mais com reverência a casa de Deus, não tratam mais com reverência a estar na presença de Deus. Só que o Senhor Jesus, ele nos diz essa noite que ele quer mais de nós, ele quer mais dessa igreja. Glória a Deus, aleluia. É, Deus, glória. O céu não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Você tem que buscar se santificar, você tem que buscar sair. Aleluia. Porque quando nós ouvimos que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, Deus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que é aqueles que adoram em comunhão com o espírito e a verdade. Porque muitas vezes tem gente que louva, fala, mas não vive aquilo que fala. Prega, fala, mas não vive aquilo que prega. E é por isso que o Senhor Jesus cobra de nós a cada dia mais, que nós venhamos estar verdadeiramente diante da presença dele, da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Porque Deus, ele não quer coração cheio de rapina diante da presença dele. Deus, ele não quer um coração cheio de ódio, cheio de rancor dentro da presença dele. Deus, ele quer um coração puro, como o salmista diz lá em Salmo 51, versículo 10, que Deus, ele requer um coração puro. O salmista Davi, ele pede para que Deus crie um coração puro diante dele, renove o espírito reto. E nessa noite o Senhor Jesus, ele está esperando que você tome uma posição e peça: Ei, eu quero, Jesus, um coração puro, eu quero uma vida nova diante da presença de Deus. Aquilo que não for
tomarmos uma posição, é preciso nós tomarmos uma decisão, uma atitude diante da presença de Deus. Porque quando nós vemos no capítulo 2, nós vemos que Esther, ela era uma mulher de atitude. Esther, ela era uma mulher sábia, porque Mardoqueu, ele tinha ordenado para que Esther não declarasse a sua parentela. Porém, Esther, ela ouvindo isso, ela não contestou, ela não reclamou, ela apenas obedeceu à voz do seu mentor, à voz daquele que era responsável por ela. Muitas das vezes o pastor fala uma coisa, a irmã fala uma outra coisa e já querem contestar, já querem murmurar, já querem criticar. Sendo que não, na presença de Deus, se Deus colocou à frente do trabalho, se Deus colocou à frente da obra, é porque Ele sabe que a pessoa é capaz para dar continuidade na presença dEle, dar continuidade na obra dEle. Glória a Deus. E é muito interessante que Esther, ela obedece aquilo que Mardoqueu falou e ela não declara sua parentela. E eu entendo com isso que muitas vezes, para se cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, é necessário ser obediente e seguir as estratégias. Não basta apenas a gente falar, Deus, eu entrego nas suas mãos e eu creio que o Senhor fará melhor. Porém, quando a coisa já aperta, já quer logo questionar, já quer logo murmurar. Não é assim. A gente tem que entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele trabalhe. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que fazer diante de tudo isso, diante dessas circunstâncias, é ser obediente e seguir as estratégias, porque Deus, Ele tem o melhor reservado para a vida de cada um, que eu creio que está aqui nessa noite. Deus, Ele tem o melhor reservado para a vida, para o ministério de cada um. Porém, é necessário que nós venhamos ser obedientes, nós venhamos que nós venhamos seguir as estratégias para que o querer de Deus venha se cumprir nas nossas vidas. E essa é uma coisa muito que diferencia muito Esther de Vashti, porque Esther, ela foi uma mulher sábia em todo o seu reinado, em toda a sua caminhada. Esther, ela foi uma mulher que soube levar, soube agir diante de tais circunstâncias. Porém, Vashti, ela já não. Vashti, ela já foi querer ser superior ao rei, ela já foi querer ser maior do que aquele que estava ao lado dela. E por isso, muitas vezes, a queda dela foi muito maior. E a Bíblia nos ensina que toda mulher sábia, ela edifica sua casa. Porém, a tola, ela derriba. Então, que nós venhamos a cada dia mais e mais ser sábias diante da presença de Deus. Porque se nós queremos que o nosso lar venha a ser abençoado, se nós queremos que o nosso casamento venha a ser abençoado, se nós queremos que nossa família venha a ser abençoada, é necessário que nós venhamos ser sábias diante da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ela constrói muitas coisas, a mulher sábia, ela adquire muitas coisas. E a mulher sábia é aquela que, mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que o vento esteja contrário, ela permanece firme. Ela permanece de pé diante da presença de Deus. Muitas vezes a gente acha que por estar difícil, muitas vezes a gente acha que é momento de questionar, é momento de murmurar, porém não. Quando as situações estão difíceis, quando a circunstância está difícil, é momento da gente apenas nos colocarmos na posição que Deus nos deixou, nos colocarmos na posição de mulheres sábias e permanecermos orando, porque quando nós permanecemos orando, Deus, Ele vai trabalhando. Ainda que nós não vejamos, mas o Senhor vai trabalhando. Mesmo que no silêncio, mas o Senhor vai trabalhando. Mesmo que esteja doendo, mas o Senhor vai trabalhando. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que digam, não vai conseguir, não vai dar, mas o Senhor continua trabalhando nas nossas vidas. Aleluia, glória. Glória a Deus. Porém, como toda a vida de um cristão, na vida de Esther também nada foi fácil. No capítulo 3, nós vemos que se inicia um processo árduo. Por quê? Porque a Esther, apesar de não declarar a sua parentela, nós vemos que a Bíblia nos relata que ela era judia, ela era do povo judeu. Porém, quando Amã se encontra com Mardoqueu, Amã é levantado. Amã, ele
perante Ele. Porém, no meio de tantos que se dobraram, existia um que não se dobrou. Existia Mardoqueu que não se dobrou perante a presença de Amã. E diante de nós, no mundo que nós vivemos, Deus está à procura de pessoas que não se dobram para as coisas desse mundo, que não se dobram para as glória a Deus, aleluia, glória. Porque se nós nos dobrarmos, quem que vai pregar a verdade? Quem que vai falar a verdade? Se nós nos dobrarmos, quem que vai pregar o Evangelho, defender a palavra de Deus no mundo em que nós vivemos? Não tem. Por isso nós temos que nos posicionarmos e não nos dobrarmos diante daquilo que querem pôr contra nós, querem pôr contra as nossas vidas. E nessa noite o Senhor Jesus nos alerta para que nós venhamos a cada dia mais e mais vigiarmos e prezarmos pela palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente acha que somos pequeninos e não faz diferença, mas faz diferença. Tudo na presença de Deus faz diferença. Se você se dobra perante isso, vai fazer diferença. E quando nós vemos que Mardoqueu ele não se dobra perante a presença de Amã ele cria ódio contra Mardoqueu. E sabendo que ele era judeu, ele cria ódio contra o povo judeu. E é interessante porque nas nossas vidas não muda muito. Amã poderia ser comparado ao inimigo das nossas almas, Satanás. Satanás, nós temos esse direito de adorar a Deus, por nós temos esse direito de estar na presença de Deus, muitas vezes Ele quer nos arrancar. E como já foi dito aqui, o tempo da igreja na terra está se findando. Então Satanás ele está a todo momento tentando arrancar aqueles que estão na presença de Deus para as garras dele. Ele está tentando pegar aqueles que estão na presença de Deus e levar para o mundo. E infelizmente isso tem acontecido muito. Muitos hoje estão saindo da presença de Deus. Muitos hoje estão se perdendo da presença de Deus. Mas eu louvo a Deus porque aqui ainda existe um povo remanescente. Glória a Deus, aleluia. Permanece na presença de Deus. Glória. Mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, permanece de pé diante da presença de Deus. Aleluia, glória. Enquanto o Amã ele planeja matar o povo judeu, é aí que nós vemos que as virtudes de Esther entrarão no cenário. Por quê? Esther ela poderia ter tomado a frente, agido com pressa, feito do jeito dela, porém não. Esther, quando Mardoqueu a informa do que estava acontecendo, Esther apenas diz para que Mardoqueu juntasse o povo e jejuasse e clamasse em favor dela. Porque ainda que muitas vezes não fosse autorizado que ela entrasse diante da presença do rei, ela cria que com a oração, com o jejum do povo, Deus a livraria para que ela intercedesse em favor do seu povo. E muitas das vezes, nos dias que nós vivemos, precisam de que pessoas intercedam por aqueles que levam a palavra, por aqueles que vão bater de frente contra as coisas deste mundo, para que venhamos permanecer firmes. É muitas das vezes necessário que nós venhamos jejuar, orar, clamar para que Deus venha agir em nosso favor. E hoje em dia o povo, infelizmente, se acomodou muito, está muito preguiçoso, não gosta mais de orar, não gosta mais de ler, não gosta mais de buscar. Mas Jesus, Deus, Ele está levantando a cada dia mais pessoas que de coração se entregam na presença dEle. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que nessa noite o Senhor venha abençoar a cada vida de cada um nessa noite, venha fortalecer a cada irmão que vai estar. Porque sabemos que a caminhada não é fácil, sabemos que o caminho de Cristo não é fácil. Ele nunca disse que seria fácil. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós prevalecerei. Se vós crede fé, se vós credes, vocês também vencerão aquele que porque se nós estamos na presença de Deus é porque tem sempre uma mão nos sustentando, sempre uma mão nos guiando. Deus, ó glória. Mais nós buscarmos, maravilha de Deus, para que a
mão de Deus venha continuar sempre conosco, Aleluia. nos sustentando, ainda que tudo esteja difícil, ainda Glória a que Deus. tudo esteja contra, mas o Senhor continua nos sustentando. Glória a Deus. Nessa noite, os irmãos venham ficar com essa palavra e eu agradeço aqui a Grande é o oportunidade. teu nome. Glória a Deus, maravilha.